Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais um hangout do Libertos por Punheteu, Denunciando a sede da STF, denunciando. denunciando uma coisa chamada nazismo cultural, Exatamente. que é uma ideologia de tomada da cultura criada pela extrema-direita. Exatamente. Nós estamos aqui com um outro convidado, que não apareceu no primeiro vídeo. Ele está aqui com a gente para falar. Ele é um grande filósofo da esquerda, o nome dele é Vladimir Safatli. Se apresenta aí, Vladimir Safatli. Vladimir Safatli. É, você mesmo, você é o Vladimir Safatli. Velho, Olá, amigos. Eu sou o Vladimir Safatli e hoje será o dia em que nós iremos acabar com as mentiras que a direita colocou em nosso mundo. Então, para quem não sabe, eu sou o Punheteu, que tem o Vladimir Safatli e o Lula, né? Eles estão fazendo um hangout com a gente. eu sou o Lula. Você é o Lula, sim. Eu sou o Isso. Punheteu. E Não. Eu sou o Lulinha, porque tipo, eu sou muito fã do Lula, por isso que me chamam de Lulinha. você, na verdade, você é um filho do Lula, só que o Lula não te assume porque você gosta muito dele. É verdade. Então, nós vamos falar primeiro. Muitas pessoas dizem que o nazismo morreu com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas isso é mentira, porque o serviço secreto nazista, a Gestapo, né, eles perceberam, não, a gente perdeu aqui na prática, a gente vai ter que tentar de outro jeito. Aí então, vários intelectuais nazistas, como Mises, Adam Smith, Hayek, Ayn Rand, Russell Kirk, Roger Scruton, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, você pode pegar o livro de qualquer uma dessas Eles pessoas. defendem realmente o nazismo e a perseguição às minorias. Então, As minorias, dos judeus, dos negros, das mulheres, realmente perseguem. Espera um pouco. Os judeus são exceção, pois atualmente os judeus fazem parte da extrema-direita. Exatamente, o Netanyahu ele é o presidente do Sim, Fórum é de verdade. Na verdade, eles que financiaram o nazismo, né? Exatamente. O Netanyahu é o maior nazista da atualidade. Ele que é o líder, né? É porque agora o nazismo ele só ataca os judeus de esquerda, só ataca os judeus do partido comunista israelense. Todos os outros judeus se converteram ao mal. Exatamente. Então, eu tô Verdade. aqui com um livro, pra vocês não acreditem, eu tô um livro do Olavo de Carvalho aqui, vou abrir pra vocês. Página 666, capítulo 24. Hitler estava certo, devemos matar judeus, menos o Netanyahu, devemos estuprar as mulheres, devemos ser homofóbicos, devemos odiar. Odiar é a base do capitalismo. Exatamente. Coloca na página seguinte que você vai ver a seguinte frase, se eu não estou enganado. Fuzilamentos? Sim, fuzilamos. Não, essa é uma frase do Temos SNF. fuzilado e seguiremos fuzilando enquanto seja necessário. Nossa luta é uma luta Morte. Na verdade, essa é uma frase do S. Neves que eu já postei no canal, se vocês quiserem achar lá. Foi a Porta Capitalista que me forneceu. E aqui. Não, ele estava citando essa frase do Aécio, né, na verdade. Então, na verdade é assim, né? Como que é o nazismo cultural? O serviço secreto nazista, a Gestapo, ele se infiltra na mídia, aí coloca pessoas como o Olavo de Carvalho, como o Bolsonaro, como a Raquel Sherazade, e essas Principalmente a Rachel Sherazade. Principalmente a Raquel. Ela é uma jornalista, entre aspas, né? E ela coloca ódio na cabeça das pessoas. Uhum. Pior ainda, Isso é muito o sério. Silas Malafaia. Exatamente, ela comete crime de ódio contra os menores infratores. Coitadinhos deles. Então, outros jornalistas de direita, como a Veja, a Globo, o Reinaldo Azevedo, Danilo Gentili, essas pessoas são infiltradas na mídia. E na mídia, elas falam coisas, manipulam as pessoas para transformá-las em nazistas. Para criar um exército inteiro de nazistas, para quando eles quiserem dominar o mundo, vai ser muito fácil, que todo mundo vai ser nazista e vai apoiar eles. Exatamente. Então, como isso foi aconteceu, né? Um fascista italiano chamado era o primo do Mussolini, era Danilo Gentili, esse fascista, né? Danilo Gentili, o Danilo Gentili que a gente conhece é o Danilo Gentili III, que é o neto do Danilo Gentili, que é amigo do Mussolini. Então, esse Danilo Gentili, o primeiro, ele escreveu um livro, né? Que a gente, pro nazismo vencer, a gente tem que destruir a cultura social, a gente tem que fazer as pessoas não gostarem de negros, as pessoas não gostarem de mulheres, de crianças, de pobres, de menores inocentes,
de imigrantes, de outras coisas, né? Que a direita abomina. Eu gostar da diversidade cultural, né? Enriquece a cultura. O multiculturalismo. Exatamente. O multiculturalismo é a coisa mais bela que existe, cara. Exatamente. Verdade. Verdade. Olha o Brasil. Eu adoro ver, por exemplo, uma loira. As mais bonitas do mundo. O Brasil tem as pessoas mais bonitas do mundo. Por quê? Porque é diversidade. É porque o Brasil é um país mestiço, gente. Nós somos colonizados pelos africanos. Os africanos vieram aqui e nos enriqueceram com a cultura deles, né? Nos enriqueceram. Como eles enriquecem, por exemplo, lá eles enriquecem os africanos e os islâmicos, eles enriquecem muito a cultura sueca, por exemplo. Olha como cultura da Europa também. A cultura sueca é maravilhosa, cara. Exatamente. Nossa, Suécia os coxinhas, os fascistas falam que o socialismo deu errado. Vai lá na Suécia pra você ver. Lá não tem propriedade privada. A Suécia é o maior exemplo, cara. Tudo é socializado, todos são respeitados, tem diversidade. É o melhor país do mundo, sinceramente. Exatamente, todo mundo lá é rico, né? É mais ou menos que nem Era na União Soviética. Na Zâmbia, né? No Zimbábue, na União Soviética era assim. Né? Na Coreia do Norte é assim, na Venezuela tá quase sendo assim, porque na Venezuela ainda tem oposição, mas quando a oposição... ainda tem a resistência da extrema-direita que tá tentando acabar com os direitos das pessoas. Assim, digamos, a extrema-direita seria 90% da população, mas, né? Isso é por causa do nazismo cultural. Veja só, a maioria da população da Venezuela não aprova Maduro e a maioria da população brasileira não aprova Dilma. Por quê? Porque eles são incentivados pela mídia do nazismo cultural. São incentivados pela mídia nazista. Exatamente. Então, a escola aqui do Brasil nos ensina a valorizar o capitalismo, cara. Exatamente. Valorizar o capitalismo, como assim? Aqui, ó, vou ler aqui um livro que eu tenho aqui da minha escola, meu livro de história. Aqui diz que o capitalismo nunca matou ninguém de fome. Você diz, o capitalismo... Mentira isso aí! Vou falar uma coisa pra você. O capitalismo matando milhões, não bilhões de pessoas. É o seguinte, sabia que se você... Sabe que você... Qual é o livro mais famoso do Mises? Aqueles 6 lições, né? Se você pegar pela quantidade de crianças que morrem na África, que é 1 gazilhão por segundo, e multiplicar, aí vai dar 6 gazilhões. 6 gazilhões é justa a quantidade de judeus que o Hitler matou. Coincidência? Exatamente, cara. Ou seja, o Mises é o teórico do nazismo, na verdade. E os dois são austríacos, né? Uma escola austríaca... Os dois nasceram dentro do mesmo império, né? Do Império Austro-Húngaro. Exatamente. E o Franz Joseph, né? Ele foi o precursor do nazismo. Porque do país dele saiu o Hitler e o Mises. Viu? Eu tô com o livro do Mises aqui, página 194. Aqui ele diz... O nazismo deveria ter salvado o mundo. Porém, as forças comunistas de Joseph Stalin acabaram salvando ele. Isso não é possível. Devemos ter destruído a União Soviética quando tivermos chance. Exatamente. E aí que tem um livro aqui do Hitler, Mein Kampf. É o seguinte, aqui ó, tá, a página 24, capítulo 666. Aqui diz o seguinte: a CIA me financiou porque eles odiavam a União Soviética. E a União Soviética é o exemplo de que o capitalismo é uma merda, porque lá todas as pessoas são felizes. Então eles me enviaram para destruir a União Soviética. Tá tudo isso aqui, né? Pra quem não acredita, leia o livro, estudem, tá, galera? Não acredito nos americanos. Posta na internet, fica falando aí, nazismo é de esquerda, não sei o que, não, nada a ver isso aí, cara. Nada a ver. Nazismo é de extrema direita. E quem questionar merece gulag. Pois é, coisa de extrema direita. Posse de armas. Quando o meu nazista tinha. Liberdade econômica. Na Alemanha nazista, os caras eram quase libertários. Era um ANCAP, era anarcocapitalismo. Eram quase um anarcocapitalismo né? Racismo, machismo. Quanto do Hitler, ele falando, não, nós vamos defender a liberdade e a propriedade privada. Então, exato. Então, continuando, né? Aí depois que esse cara aí, o Danilo Gentili, primeiro, ele escreveu esse livro, né? Outros intelectuais, como por exemplo, a escola de Berlim, que é uma escola intelectual, que eles explicaram, né?
foram outros pensadores que queriam implantar o nazismo cultural. A escola de Berlim. A escola de Berlim foi financiada pelo Hitler. O Hitler fundou ela, na verdade, foi um amigo do Hitler, foi o Goebbels que fundou, não foi? Foi fundada pelo Goebbels, né? A escola de Berlim foi fundada pelo Goebbels e a partir deles começaram a pensar como eles vão destruir a cultura socialista e para implantar a ditadura nazista mundial. Aí depois disso, né? Eles conseguiram sucesso. Aí vieram ditaduras como do Pinochet, do Francisco Franco, aquela. Exatamente. Oi? Exatamente. Do Alberto. Não. Do Peron. Exatamente, do Peron, aquela no Uruguai, do Pinochet, aqui no nosso Brasil. Pinochet, principalmente. As forças democráticas dos comunistas lutaram contra essas forças e foram torturadas, mortas. Não. Uhum. Eram forças democráticas, entendeu? Não eram, por exemplo. Não eram, por exemplo, sei lá, terroristas, não era nada disso, era coisa de extrema-direita. Na verdade é porque naquela época, né, o nazismo já dominava o Brasil, eles queriam libertar o Brasil. E a maioria das pessoas, você vê, né, que a maioria das pessoas, né, lá naquela época, as que sobreviveram, né, porque a gente já fez um outro vídeo, falando nesse vídeo a gente explica que toda a população brasileira morreu, menos os militares, a Dilma e outros guerrilheiros, né, que lutavam por democracia. Exatamente. O povo sofreu, coitados. Coitados, sofreram, né, sofreram muito. Aí depois, né, as pessoas. Agora vem o Bolsonaro, vem esses caras aí, o Ratinho, falar que naquela época ninguém morreu. Esses caras aparecem na TV, isso é nazismo cultural, ora porra! É! Ora porra! Exatamente. Outra coisa que vocês precisam saber, gente. Olha, Adore! jornalista aí. Achei jornalista fazendo uma apologia do Adolf Hitler. Gente, outra coisa Sim, que eu todo quero dia denunciar você vê isso aí. é que a Dolly Refrigerantes está usando células de fetos abortados como adoçante. A Dolly Refrigerantes. Adora refrigerantes? A Dolly Refrigerantes, o presidente dela é de direita, sabia? Não, me E diga essas isso, células cara. de fetos são dos filhos das mulheres da Coreia do Norte. Ele vai lá na Coreia do Norte, aborta as mulheres, pega as células de fetos abortadas para colocar na Dolly Refrigerantes. Não acredito nisso, cara. Sim, que a extrema-direita, como ela controla a mídia, os caras não falam isso, né? Não falam quando o David Cameron matou toda a população britânica, quando ele foi reeleito agora. Não falam que o Netanyahu matou todos os palestinos. Não falam. Exatamente. Netanyahu é a pior pessoa que existe. É o Hitler. Ele é reencarnação. Não, ele é reencarnação do Goebbels. Porque a reencarnação do Hitler, a gente já falou que é o Bolsonaro, né? Não é o Bush. Eu sempre achei que era o Bush. Não, o Bush é a reencarnação do Fegelein. Ai! Verdade, porque era típico do Fegelein fazer isso, entendeu? Era típico do Fegelein. O Fegelein era um seguidor do Hitler, né? E ele chegou até a ser um general do Hitler, na verdade, né? Ele era cunhado da Eva Braun, né? Exatamente, ele era cunhado, inclusive, dele, né? Ah, e sabia que Angela Merkel, ela é reencarnação da Eva Braun? Eu já ouvi falar isso aí. Não, é porque Angela Merkel, ela é de extrema direita, veja só, né? Você percebe, a Alemanha é o país mais poderoso da União Europeia. A Alemanha usa o ordoliberalismo. O ordoliberalismo é uma economia de centro-nazismo. Só que, na verdade, ela é uma nazista radical. Ela usa a economia de centro-nazismo porque, senão, como a população da Europa é mais inteligente, né? Eles não acreditam no nazismo cultural. Então ela só se diz de centro-nazista porque uma galera mais moderada vai apoiar ela. Só que se ela despertar o verdadeiro nazismo dela, ninguém vai apoiar. Porque na Europa as pessoas são inteligentes. Aqui não. Aqui o nazismo cultural já dominou o Brasil. Olha só, a aprovação da Dilma como tá baixa. Culpa da mídia golpista, da Globo, da Veja. Então, o presidente da Globo, na biografia dele, vocês sabiam que o presidente da Globo, ele é um imigrante alemão. Ele lutou na Wehrmacht. Na Wehrmacht não, na SS. Lutou na SS. Ele é o irmão do Heinrich Himmler. Ele é o irmão do Heinrich Himmler. O presidente da Globo é o irmão do Heinrich Himmler. Sabe quem que é o Heinrich Himmler? Meu Deus. Ele é o irmão do Heinrich Himmler. Irmão do... E o Percival é o filho dele. O Percival é sobrinho neto, né? Não, o sobrinho neto dele é o Reinaldo Azevedo. Ele é filho do Himmler mesmo. É verdade.
Então, Vocês sabiam que o Ratinho é descendente daquele cientista alemão da Segunda Guerra? do Como é que é o nome Mengele, dele? Joseph Mengele, Exato, ele é descendente do Mengele. exatamente. Então, vocês tendo mais alguma denúncia a fazer? Tem o Silvio Santos também, né? Silvio Santos, Exatamente, o Silvio Santos, ele representa tudo que a gente odeia. e o Rupert Murdoch, que é tipo o Silvio Santos dos Estados Unidos, porque ele é o presidente lá da Fox, ele financia o Partido Republicano. E ele é um nazista, gente. Você vê O que Partido Republicano é o quê? é Nazista? nazista. Exatamente. Tanto que foi os grandes democratas que lutaram contra o nazismo. E a gente- Sim, sim. Sim. Roosevelt, Roosevelt herói. ele queima sacos de café para salvar a economia, gente. Isso é muito bom. O Marx falava pra gente fazer isso. O Stalin e o Roosevelt da esquerda, eles combateram o Hitler. E o Churchill e o De Gaulle, que eram de direita, o que eles estavam fazendo? Eles estavam financiando o Hitler secretamente. Churchill não fazia nada, velho. Ele ganhou a guerra da Grã-Bretanha de sacanagem. O Churchill, ele tava dando dinheiro pro Hitler. Ele só fingiu lutar contra o Hitler porque os Estados Unidos chegaram e estavam quase descobrindo. Porque o Roosevelt era inteligente porque ele era de esquerda, né? Não tem como você ser de esquerda e ser inteligente. Ele tava descoberto, aí o Churchill falou, tá bom, ele parou de dar dinheiro e fingiu que se derrotou. Mas na verdade quem derrotou eles foi a União Soviética e o Roosevelt, né? Nem tanto o Roosevelt, né? Foi mesmo a União Foi a Soviética. União cara. Soviética, exatamente. Eles tomaram Berlim, Exatamente. eles que estupraram a Alemanha. Isso aí, eles tomaram Königsberg, eles purificaram as mulheres alemãs que eles encontraram no caminho. Exatamente, cara. Você chegou ao ponto que eu queria chegar. A extrema-direita coloca na mídia que os Estados Unidos e o Churchill que lutaram, na verdade, eles não fizeram nada. Roosevelt, ele combateu o Japão fascista, mas a Alemanha mesmo foi combatida pela grande, unida e poderosa Mãe Rússia e a União Soviética. Outra coisa, quem acabou com o Império Japonês, que era um império fascista, foi ainda assim a gloriosa mãe Rússia, União Soviética, quando ela invadiu a Manchúria. Exato. A União Soviética esmagou os japoneses, cara. Os Exatamente. tanques T-34 acabaram com todas as defesas japonesas. Exatamente. Que eram tanques feitos democraticamente, né? É, por Exatamente, por trabalhadores livres. Democracia e pôneis rosas Exatamente. e cura do câncer e tal. Exatamente. A União Soviética, eles fizeram uma vacina que previne o câncer. Só que Só que os capitalistas foram lá e destruíram o graças laboratório. ao nazismo cultural dos Estados Unidos, não falam isso na TV, né? Só que agora o Partido Democrata, os nazistas culturais foram se infiltrando no Partido Democrata. Por isso que a gente vê que o Obama é uma direita moderada. Ainda assim, não é do Foro de Washington, não é do nazismo cultural, mas ainda assim ele é uma direita moderada, né? Mas não é tão ruim assim. Entre o Obama ou o Bush, o Obama é mil vezes melhor, porque ele faz o Obamacare, legaliza maconha, né? Tudo que Ele tirou as tropas do Afeganistão. tirou as tropas do Afeganistão. Ele não ataca os islâmicos democráticos do Estado Islâmico, eles só estão lá espalhando a diversidade deles, né? Exatamente, cara. O Obama é amigo da diversidade, o Bush não. O Bush, só quando ele vinha, tava no Iraque, tava lá, o Saddam Hussein tinha chegado e falado, diversidade. Aí o Bush, não. Exatamente, cara. Todo Der Welt deve ser alemão. Aí foi lá, invadiu e implantou o nazismo no Iraque. É. E agora o exército iraquiano fascista, que foi financiado pelos Estados Unidos, está sendo derrubado Pelo pelos Estado Islâmico muçulmanos. Democrático. E também tem só que o mundo atualmente é governado por dois blocos fascistas. O bloco fascista dos Estados Unidos e o bloco fascista de um presidente homofóbico que tomou o poder na nossa pátria amada. Nossa pátria amada é a União Soviética. Aí chegou aquele homofóbico, racista, de extrema direita do Vladimir Putin e chegou no poder lá. E agora ele está o quê? Ele é homofóbico. Exatamente, cara. O mundo O fascista. Putin, ele... É coisa da direita. É coisa da direita perseguir gays, tipo... Meu, a Margaret Thatcher perseguia gay pra caralho. O Jean Willis, olha ele de esquerda, olha como ele respeita os gays. O Che Guevara, me fala quantos gays o Che Guevara matou. Não matou nenhum. Respeita até os gays. O Jean Willis respeita até os gays que pensam diferente dele. Ele não xinga os Exatamente, caras. cara. Ele não fala que ele não chama de viado gordo, né? Não faz esse tipo de coisa.
Sim, ele respeita muito os gordos, principalmente os negros. Ele é democrático. É porque o Jean Willis, um deputado como o Jean Willis, o Jean Willis e a Maria do Rosário, eles são a única esperança, porque todo o resto do Congresso, graças ao nazismo cultural, já é nazista. A Dilma também tenta barrar, só que o Eduardo Cunha, o Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, o Aécio Neves, essas 4 pessoas eles são as piores pessoas do mundo. E são representantes do nazismo. Vão fazer a gente voltar pra Idade Média, gente. Eles são grandes retrógrados. Não, mas exatamente. Eles estão fazendo a mesma coisa que a Idade Média. Estão utilizando a religião para fazer com que as pessoas fiquem mais idiotas. Exatamente. Então, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Porque o vídeo vai ficar muito longo. Alguma denúncia? Eu acho que é isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado. No próximo vídeo a gente vai falar a verdade sobre Olavo de Carvalho. Ih, tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Então, E obrigado. aqui nós vamos continuar denunciando esse plano de dominação mundial nazi-capitalista. Exatamente, Sim. obrigado. E pelo foro de Washington. Exatamente. Obrigado. Fora, forro! Fora Foro, fora Aécio.